Natal. Na verdade, nós temos que dar todo o valor ao nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal é dele. O Natal não é simplesmente uma festa para presentes, para comida, para vestimentas, para viagens. O Natal precisa ser focado na pessoa de Jesus Cristo. Bem, a origem do Natal, na verdade, ela foi pagã. Não foi iniciado pensando em Jesus, no nascimento dele. O Natal, ele foi idealizado por um homem, nós sabemos o nome dele, Nicolau, que no século IV, que ele fez boas obras, recebeu herança dos seus pais e quis fazer o social dele, dando presentes, ajudando muitas pessoas. E a Igreja Católica Romana canonizou como São Nicolau. E a partir dele, então, é que teve essa ideia de um homem generoso, bondoso, que dá presente. E através dos tempos e em cada país, foi como que acrescentando. Já veio trenó, já veio árvore de Natal, e as coisas foram se avolumando. O comércio hoje muito se utiliza, logicamente, para que nesta data, aí nesse período do Natal, as lojas elas conseguem lucrar um pouquinho mais. Bem, como que pensa a pessoa que de fato conhece a Bíblia Sagrada? Na Bíblia nós não temos passagem nas Escrituras para nós comemorarmos o Natal de Jesus, nós não temos. O que nós temos de Jesus tão somente sobre a Santa Ceia, lembrança da morte dele, isso que nós temos que fazer, é a ordenança de Jesus. Jesus é que instituiu a ceia do Senhor, apresentou para os seus apóstolos, e a igreja cristã primitiva também se valeu do ensino. Então a ceia do Senhor nós temos que fazer, tá? Lembrando sempre da morte de Jesus. Mas o Natal, bem, Jesus nasceu. Quem é Jesus? O Filho de Deus, que sempre existiu, não passou a existir aqui na Terra. É o Filho de Deus que sempre existiu, porém teve a necessidade para o plano divino, para resgatar a humanidade, do próprio Filho vir aqui entre nós, se fez homem, se fez carne, e pôde então ter o seu brilhante ministério e o principal, como nós dissemos, sobre ele dar a sua vida por nós. Na Bíblia temos o relato sim do nascimento de Jesus. Inclusive, quando Jesus nasceu, por um período, ele foi duramente perseguido, pois falava-se que é o rei dos judeus. Quando falou rei, o rei Herodes ficou indignado e manda um exército para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E não atingiu Jesus, porque o anjo do Senhor surgiu a José e Maria, que estava em Belém, local onde Jesus nasceu, e pediu para que fosse ao Egito. E ficou no Egito até passar toda essa fase. Herodes morreu, aquele Herodes, e Jesus então, com os pais, José e Maria, trazem Jesus de volta a Israel e passa então a ter a sua vida crescendo, junior, com 12 anos de idade. Nós temos na Bíblia também um relato que ele pôde responder a muitas perguntas dos doutores da lei. Eles ficaram maravilhados com Jesus com 12 anos e saber o que ele sabia. E diz a Bíblia que Maria guardava no seu coração tudo o que se passava com Jesus. Ela sabia, era a pessoa que tinha mais certeza aqui da face da terra sobre o nascimento de Jesus, que ela, virgem, concebeu por obra do Espírito Santo. Foi justamente a ocasião que o anjo Gabriel dirigiu-se a ela para falar que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Bem entendido, não é a mãe de Deus. Precisamos aqui entender que Deus é divino. Deus divino não tem mãe, ele sempre existiu. Jesus, sim, o nome Jesus humano, recebeu o Filho de Deus aqui na terra, na condição humana. Então, filho, sim, de Maria, porém, Maria foi a mãe de Jesus, a condição humana de Jesus. Maria foi escolhida
nós prestigiamos, nós parabenizamos, nós, na verdade, damos muito valor a ela, como damos também a Pedro, a João, a Tiago, a Paulo, os patriarcas, profetas. Foram pessoas usadas por Deus que dedicaram sua vida. Maria, por exemplo, dedicou a sua vida. Ela interrompeu seus projetos, seus sonhos, estava por casar e casou-se. E diz a Bíblia que José aceitou casar-se com ela porque o anjo, à noite, também falou com ele que o que estava nela sendo gerado era a obra do Espírito Santo. Por isso que ele aceitou casar-se com ela, porque ele pensou em deixá-la secretamente quando viu que estava grávida. Não era dele e não era de homem algum. Como dissemos aqui, era a obra do Espírito Santo de Deus. E diz a Bíblia que José não a conheceu até que deu à luz o primogênito. Esse versículo diz tudo. Não a conheceu intimamente, até que nasceu Jesus, que foi o primogênito, o primeiro do casal. Depois teve outros filhos. Nós temos aqui alguns nomes dos homens e fala das irmãs, no mínimo 2, talvez 3 ou mais. E estas pessoas, a princípio, os irmãos de Jesus, diz a Bíblia, que não criam em Jesus até a morte de Jesus. Quando ocorreu a morte de Jesus, a ressurreição, todos passaram a crer e foram grandemente usados por Deus. Passaram a ter também companhia juntamente com os apóstolos. Foram usados por Deus. Inclusive, temos a carta de Judas e de Tiago. Esses aí, segundo os teólogos, dizem ser os irmãos de Jesus, ou chamado meio-irmãos de Jesus. Bem, então, como que os cristãos evangélicos encaram sobre o Natal? Então, o Natal, ele se originou, como dissemos aqui, primeiramente com Nicolau, posteriormente São Nicolau, e Constantino, que é o imperador de Roma, também ele se infiltrou no meio dos cristãos e trouxe a igreja junto com o Estado. O Estado abraçou a igreja e passou então a ser justamente uma data comemorativa do nascimento de Jesus. Algumas igrejas evangélicas não comemoram, tá? Até porque o nascimento de Jesus provavelmente foi no mês de abril. Não se sabe ao certo, tá? Não se sabe. Então, para nós não inventarmos outra data, se cada igreja inventar uma data, fica tão sem graça. Então, o que nós fazemos? Nós aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, a nossa igreja toda no Brasil e muitas outras igrejas evangélicas co-irmãs. Nessa data, nós aproveitamos para falar mais do nascimento de Jesus. Nós sempre podemos falar em janeiro, fevereiro, março, abril. A Bíblia tem tantas mensagens e geralmente nessa ocasião, nessa semana de Natal, nós aproveitamos para ler justamente a biografia de Jesus, o seu nascimento, o que aconteceu, quando nasceu, a perseguição em cima de Jesus, tá? Mas nós temos que separar muito bem Papai Noel, árvore de Natal, luzinha, isso é um enfeite, um arranjo, mas não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Jesus, ele foi simples, pois nasceu numa manjedoura lá em Belém, e os pastores que estavam próximo foram avisados pelos anjos, foram lá para adorar o menino Jesus, e também alguns magos do Oriente foram até onde estava Jesus para adorá-lo e levaram presentes. Toda a simplicidade de Jesus, José e Maria, mas receberam presentes na ocasião. E nós não temos na Bíblia, então, outras ocasiões que alguém comemorou o aniversário de Jesus, tá? Não vemos mal nenhum em saber que ele nasceu. Não sei se abril, não sei se março, não sei se dificilmente dezembro, mas nasceu. E entendo que ele não fica triste por nós aqui lermos a Bíblia e falarmos o nascimento dele, porque lemos as Escrituras Sagradas, tá? Mas sempre orientamos os fiéis. Olha, não sejam exagerados, tá? Não precisa a comida ser a mais importante da sua casa, que os arranjos natalinos não sejam o mais importante da sua casa, tá? Que não ensine as crianças sobre Papai Noel ser bom e Deus castiga. Eu já tive oportunidade
de pais corrigirem os seus filhos. Olha, cuidado, Deus castiga, hein? E depois chega o Natal, apresenta o velhinho bondoso. Parece que é melhor do que o nosso Senhor Jesus. Parece que ele tomou o foco principal, em vez de ser Jesus o principal do Natal. Bem, eu desejo a você e a sua casa, toda a sua família, de fato um Feliz Natal, mas o verdadeiro, o real Natal. Jesus precisa fazer parte da sua vida, da sua casa. Sem Jesus, só fica Papai Noel, só fica comida, bebida, iluminação. Isso não traz a paz para a alma, não traz alegria para a alma. Jesus, ele sim dá a paz. Ele disse que deixo-vos a paz, a minha paz vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então o mundo até dá uma paz passageira, efêmera, paz que não é verdadeira. Agora Jesus dá a paz real. Que Jesus possa nascer no teu coração. Alguns que já receberam Jesus em suas vidas, permanecem com ele e dê liberdade para ele agir. Aqueles que sentem distante de Jesus, é um tempo de Deus, para você abrir a porta do seu coração e entregar sua vida para Jesus. Deus abençoe. Feliz Natal para você e toda a sua família. TV Leme, seu canal da cidade.